Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o seu jornal com as notícias que marcaram os trabalhos na Câmara e também na cidade. No programa de hoje você vai ver: Comissão de Educação e Promoção Social realiza reunião para discutir as próximas ações do grupo. Entre elas, visitas a escolas e a possibilidade da realização de um debate público sobre assistência social. Câmara aprova projeto de lei que autoriza a construção de área de lazer na região oeste da cidade. O espaço era um pedido dos moradores do bairro. Junho Vermelho, campanha de conscientização reforça a importância da doação de sangue. São José dos Campos inicia a revisão do Plano Diretor de Turismo. Documento deve orientar as políticas públicas para fomentar o setor. Fique com a gente, o Semana Legislativa está no ar. A gente começa o Semana Legislativa com um balanço da 32ª sessão do ano realizada pelos vereadores. Os parlamentares aprovaram projetos de lei. Entre os projetos aprovados durante a 32ª sessão do ano está a matéria apresentada pelo vereador Sidney Campos, que autoriza o serviço de intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, nas unidades públicas de saúde do município. Segundo a matéria, esse apoio poderá ser oferecido de maneira presencial ou remoto, por meio de videochamada. A medida abrange atendimentos de urgência, emergência, consultas, exames e internações. No tema da mobilidade urbana, os parlamentares aprovaram o projeto do vereador Renato Santiago, que prevê a realização de estudos de viabilidade para a implantação de uma terceira faixa de rolamento na Avenida Cassiano Ricardo, no trecho do bairro Jardim Alvorada. A matéria busca melhorar a fluidez do trânsito no local, especialmente nos horários de pico. Também foi aprovado o projeto do vereador Zé Luiz, que reconhece a tradição franciscana como patrimônio cultural imaterial de São José dos Campos. Com isso, o Poder Executivo poderá instituir uma semana comemorativa no mês de outubro e promover ou apoiar eventos alusivos aos 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Outros dois projetos tratam de eventos comemorativos e educativos. O primeiro, de autoria do vereador Rogério da Acazem, institui na cidade a campanha Agosto Verde Claro, dedicada à conscientização sobre o linfoma, um tipo de câncer. A segunda matéria, apresentada pelo vereador Marcão da Academia, inclui no calendário oficial de eventos do município a Maratona Oficial de São José dos Campos, a ser realizada em setembro. Ainda na sessão, durante o período do grande expediente, o vereador Roberto Chagas, inscrito para usar a tribuna, discursou sobre o anúncio da implantação de uma nova área de lazer na Vila Unidos, na Zona Norte, a pedido da comunidade. O espaço daria lugar a um conjunto habitacional que não será mais construído, após os moradores protestarem contra a demolição de uma praça no local. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal no YouTube. Ainda sobre o trabalho dos parlamentares, vereadores da Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara se reuniram para discutir as próximas ações do grupo. Entre elas, visitas a escolas e a possibilidade da realização de um debate público sobre assistência social. A Comissão de Educação da Câmara de São José realizou a segunda reunião do ano. Durante o encontro no auditório Mário Covas, os vereadores Juliana Fraga, Cláudia Apolinário e Fernando Petit analisaram respostas de questionamentos encaminhados à Prefeitura na reunião anterior e debateram as próximas ações da comissão. O grupo manteve a proposta de realizar um debate público sobre o tema da assistência social. O objetivo é colher demandas de entidades e profissionais da área
para elaborar políticas públicas de acolhimento a pessoas em vulnerabilidade. Nós já tivemos um debate público no ano passado relativo à questão da educação de crianças atípicas. E agora a gente, como a comissão ela é de educação e de promoção social, a gente vai atuar agora na área da promoção social, especialmente em pessoas em situação de rua. Como nós temos a ação da São José Social, que foi inaugurada agora e que leva em consideração 3 pilares específicos, que é o diagnóstico, a inquietação e depois a disciplinação dessas pessoas, eu creio que agora a gente vai evoluir para que esse debate público discuta o assunto e a gente avance. Outra ação definida pelo grupo foi a continuidade das visitas às unidades de ensino do município. A próxima visita será na Escola Municipal Hélio Walter Bevilacqua, na região sul da cidade. A expectativa dos vereadores é acompanhar de perto a realidade da comunidade escolar para identificar pontos que precisam de maior atenção do poder público. Como presidente da comissão, eu sempre tenho deixado a critério dos vereadores qual a escola que eles querem visitar, uma vez que eu faço parte da base do governo e eles são oposição. Então, até para que não tenha nenhum entendimento de que eu estou privilegiando alguma escola, eu sempre pergunto a eles qual escola vocês querem visitar. E eles tomaram a decisão de visitar essa escola exatamente por ser a primeira escola do município com o ambiente multissensorial de acolhimento e regulação, que é a Sala Mar 6D, que é um projeto de minha autoria. Então, a gente vai visitar essa escola, a gente comunica a escola e vai visitar. E eles terão a liberdade de perguntar para os diretores o que eles quiserem e ter acesso ao que está acontecendo nessa escola. Para ilustrar com mais precisão os diferentes tipos de deficiência que têm garantido por lei o direito à acessibilidade, um novo símbolo internacional passa a ser usado no Brasil. Ele deve ser adotado em locais como faixas de circulação, vagas de estacionamento e pisos táteis. A proposta da nova sinalização é ampliar a inclusão. Esse sinal, pintado na vaga, é o novo símbolo internacional de acessibilidade, criado para ampliar a inclusão. Ele foi pensado para garantir que pessoas com diferentes tipos de deficiência tenham locais de atendimento prioritário bem definidos. E ele é importante porque ele unifica exatamente isso que nós precisávamos e não tínhamos. Antes, deficiência, com o símbolo que a gente tem, que todo mundo mais conhece, é uma deficiência de mobilidade física. E aí as outras deficiências ocultas, por exemplo, elas ficavam para trás, ficavam deixadas de lado. Então esse símbolo vem para unificar e deixar mais claro e trazer consciência para a sociedade. A ideia de promover a unificação dos demais símbolos relacionados à acessibilidade surgiu em 2015, na ONU. Mas só 10 anos depois foi aprovado pelo Congresso Nacional, que estabeleceu a padronização em todo o território brasileiro. A medida, além de garantir uma gama maior de locais adaptados, também visa diminuir casos de constrangimentos, que o Emerson relata já ter passado com seu filho. Estava eu lá no supermercado privado aqui, quando eu paro o meu carro, junto com a minha esposa, o que aconteceu? Uma pessoa com a sua esposa, ele cutucou e falou assim: "Ê, PCD, hein?" E aí a minha esposa disse assim: então você quer ver que eu sou PCD? Então vem cá me ajudar, se você acha que eu não sou. Ela abriu então a porta traseira e tirou meu filho, que já estava com o cordão de identificação ali. Em São José dos Campos, essa cooperativa já faz as mudanças para assegurar a inclusão. O novo símbolo está nas vagas destinadas às pessoas com deficiência e por todo o escritório. Para o diretor da unidade, ter o ambiente sinalizado corretamente também é uma forma de pensar no bem-estar dos clientes. Isso é uma inclusão. A cooperativa é cooperar. Como você não vai cooperar ou não vai dar retaguarda para quem possui algum tipo de dificuldade? Você vai verificar que o nosso prédio é inteirinho adaptado para todas as deficiências. Tá? Então, quando o cooperado nosso tem alguma dificuldade, nós estamos para assessorar. Na Câmara Municipal, inclusão e acessibilidade pautam discussões entre vereadores que se transformam em políticas públicas, como a lei aprovada em novembro de 2025, que autoriza o Poder Público Municipal a oferecer treinamento aos servidores da cidade. A capacitação poderá contemplar temas como conscientização sobre mitos, estigmas e preconceitos, legislação e normas pertinentes aos direitos das pessoas com deficiência e políticas públicas voltadas à inclusão e à promoção da acessibilidade.
Além disso, grupos de trabalho são formados para ouvir as demandas da população. Atualmente, 2 frentes parlamentares, a em apoio à pessoa com autismo e a em defesa das pessoas com síndrome de Down, debatem com a comunidade as medidas para assegurar qualidade de vida. Quem enfrenta diariamente barreiras de acessibilidade acredita que, mais do que cumprir a legislação, a adoção do novo símbolo é uma forma de conscientizar sobre a importância de respeitar as diferenças. A gente percebe que, principalmente, quando as pessoas começarem a utilizá-lo, ela vai perceber essa melhoria na vida dela, de conscientização, porque por mais que a pessoa não entenda, o que a gente percebe? É a pessoa ver você lá na vaga de um supermercado, por exemplo, de um circo, de algum local, ela olha assim, meio assim de canto, fala, não vou falar nada, porque deve ter prioridade mesmo. Se você não tem, também já passei por essa questão, fui num hotel e... Não, mas... não, por quê? Porque ele é autista. Não, mas não tem nada a ver. E as pessoas julgando. E o que esse cara tá fulano fila aí? Então tem disso, a sociedade tem disso. E eu não julgo a sociedade por isso. Porque se falta informação, ela acaba ficando à mercê do que ela tem conhecimento. E aí ela vai também querer os seus direitos. Ué, por que está fulano minha fila? Então, o símbolo e usar esse símbolo vai ajudar muito a população, sem sombra de dúvidas. A regulamentação sobre a troca das placas deve ser feita pelo governo federal, que também terá de disciplinar como atualizar o material de referência e de ensino que envolva a sinalização. A gente muda de assunto para mostrar dados do Disque 100. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nos primeiros 4 meses deste ano, o canal recebeu 75 mil denúncias de violência contra idosos. Somente aqui, em São José dos Campos, a Delegacia do Idoso registrou, de janeiro até agora, 265 denúncias anônimas. Os números reforçam a urgência de ações de prevenção e combate aos abusos. E esse é o objetivo da campanha Junho Violeta, conscientizar a população sobre a importância de promover ações que garantam proteção e dignidade. A delicadeza das pinceladas contrasta com a força de quem redescobre a vida todos os dias. Na casa do idoso, a rotina une atividade física e arte para manter a mente ativa e resgatar a autoestima. Mais que convivência, o espaço representa saúde e bem-estar. Muito importante, muito mesmo. A gente se sente valorizada aqui dentro, né? E todo mundo é igual. Mas nem todos os idosos vivem essa realidade. O Junho Violeta reforça o alerta para o aumento da violência contra a terceira idade. Segundo o Disque 100, o Brasil registrou mais de 75 mil denúncias de violência e agressão a idosos nos 4 primeiros meses de 2026. Quase 30% a mais que no mesmo período do ano passado. Em São José, o cenário se repete. A Delegacia do Idoso registrou 265 denúncias anônimas no primeiro semestre. A maioria dos casos acontece dentro de casa. Mais de 80% dos agressores são pessoas que conhecem a vítima. Então, existe uma relação de confiança. E também fica demonstrado que, nesse mesmo número, mais de 80% das agressões acontecem dentro da residência da pessoa idosa. Então, isso tudo traz uma certa situação onde, às vezes, é difícil denunciar. Os abusos nem sempre deixam marcas visíveis. Débora explica que a violência também vem em forma de pressão psicológica, golpes financeiros, negligência ou abandono. E todas essas violências, elas às vezes acontecem como se fossem uma atitude naturalizada. Então faz uma brincadeira que desqualifica o idoso ou a idosa, uma brincadeira perto deles, né? Ou então faz algum comentário como se
fosse inútil, né? Idoso, idosa, tem uma opinião café com leite, algo nesse sentido, como que se não validasse a opinião dessas pessoas pelo fato delas terem mais 60, 65, mais de 70 anos. E enquanto, na verdade, deveria ser exatamente o contrário, né? Tudo que a gente vislumbra hoje na sociedade, em todos os campos da vida, quem conquistou para todos nós foram aquelas pessoas que vieram antes de nós. A proteção da pessoa idosa deve ser garantida por 3 pilares: Estado, família e sociedade, para promover dignidade e bem-estar. Por isso, ações conjuntas entre essas instituições é fundamental nesse processo. Fortalecer a rede de proteção é essencial para prevenir a violência. E identificar os abusos é o primeiro passo para interrompê-los. As denúncias são anônimas e gratuitas e podem ser feitas em canais como o Disque 100. Encontrar o meio de denúncia é muito importante. Então, o Disque 100, que nós sabemos que preserva a identidade do denunciante, gera um protocolo, então a pessoa que denunciou ela pode acompanhar. As delegacias de polícia, não só a delegacia do idoso, qualquer delegacia, procurar ajuda na delegacia mais próxima. E existem outros canais importantes também, os centros de referência, CRAS e CREAS, as UBSs, não é? Também são importantes, o Ministério Público. Então, busque ajuda. Se você sabe de alguém que está, não é, causando algum tipo de violência contra a pessoa idosa, ou se aquela pessoa é vítima de violência, ela deve buscar ajuda e não aceitar que isso continue. Na Câmara, o debate envolve medidas para ampliar a proteção aos idosos. Um projeto sobre o tema está em tramitação no Legislativo. A proposta do vereador Zé Luiz prevê a criação do botão SOS Idoso, um dispositivo para acionar ajuda de forma rápida em situações de risco. Tudo que você pode alertar que algo vai acontecer com o idoso, através de um botão pânico, de novos softwares que tem aí hoje, fortalecendo as próprias delegacias dos idosos que tem já no estado de São Paulo, eu creio que é um trabalho que nós temos que fazer. Então a legislação, ela quer pegar tudo isso. Além da segurança, o Legislativo defende ações para o envelhecimento ativo. Os espaços de convivência são vitais para manter a autonomia e a participação dos idosos na sociedade. É importante integrar todo mundo, porque na medida em que ele busca um serviço, significa que ele quer estar em atividade, e isso já é muito importante, né? Então, é fundamental garantir que todos os idosos tenham uma atividade física, uma atividade intelectual, né, para que ele continue inserindo e participando das atividades na sociedade. Se você presenciar qualquer tipo de violação, o Disque 100 recebe denúncia anônima e não é preciso se identificar. Também pode procurar ajuda nas unidades básicas de saúde, nas unidades do CRAS e CREAS, no Ministério Público ou ainda no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Primeira pausa do Semana Legislativa e no próximo bloco vamos falar sobre a campanha Junho Vermelho, que reforça a importância da doação de sangue. A gente volta já. Estamos de volta. Vereadores analisaram documentos e debateram temas de interesse público durante a 31ª sessão do ano. Você acompanha agora os assuntos tratados em plenário. Mais de 250 documentos foram apreciados durante a 31ª sessão do ano. Os requerimentos somavam 71 pedidos apresentados ao poder público. Eram solicitações de informações sobre contratos nas áreas da saúde, assistência social, manutenção pública, mobilidade urbana e obras para serviços de meio ambiente.
Os vereadores também fizeram questionamentos sobre a implantação da disciplina de educação financeira nas escolas da rede municipal, sobre as condições de trabalho de servidores da Urban e sobre a gestão dos equipamentos públicos utilizados nas atividades de limpeza na cidade. Outros requerimentos ainda pediam agilidade no agendamento de consultas médicas. Já as indicações sugeriam a realização de serviços e melhorias em vias e áreas públicas, fiscalização preventiva contra a soltura de balões, implantação de semáforos em algumas ruas, além de reforço da fiscalização de obras irregulares. Durante o pinga-fogo, período em que os vereadores vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, os temas abordados foram mobilidade urbana, inclusão e saúde. O primeiro orador, o vereador Sena, fez apontamentos sobre a mobilidade urbana. O parlamentar comentou sobre a realização da pesquisa de origem e destino, anunciada pelo poder público com foco no planejamento urbano. Segundo Sena, essa pesquisa é fundamental para identificar pontos geradores de trânsito, facilidade de acessos e trajetos, além de auxiliar em outras demandas. O vereador ainda defendeu medidas pautadas na garantia de direitos para autistas na cidade. No tema da saúde, a vereadora Amélia Naomi destacou as ações discutidas na 15ª Conferência Municipal da Saúde. Entre as propostas aprovadas no encontro estavam fim da terceirização dos serviços da saúde, contratação de novos médicos, diminuição de filas, acesso fácil a medicamentos e a construção de um ambulatório trans. A parlamentar ainda citou investimentos do governo federal no setor da saúde em São José. Ainda durante os trabalhos em plenário, foi aprovada a convocação para a realização de uma sessão extraordinária no dia 1º de julho, às 9 horas da manhã, para a eleição da mesa diretora para o biênio 2027-2028. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Estimativas do Ministério da Saúde apontam que a asma atinge cerca de 20% da população do país. E no próximo domingo, amanhã, dia 21 de junho, será celebrado o Dia Nacional de Controle da Doença. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. As lágrimas da Vânia são de alívio. Ela, que sempre sofreu com a falta de ar causada pela asma, agora está com a doença controlada. Hoje eu consigo trabalhar 12 horas por dia e eu não me canso. Antigamente, para mim, 8 horas já era difícil. 30 minutos de tempo de crise, para mim, era ruim. A asma é uma doença respiratória crônica, caracterizada pela inflamação das vias aéreas que gera sintomas repetitivos, como tosse, dificuldades para respirar, opressão torácica e sibilância, que é aquele chiado, um ruído respiratório de tom agudo. A asma não tem cura, ela tem controle, tá? Existe asma leve, moderada e grave. Eu digo que a gente pode passear entre essas manifestações ao longo da vida, né? De leve para moderada, para grave, mas ela não tem cura. Ela pode remitir. O que é a remissão da asma? Ela pode parar-se de manifestar em alguma fase da vida, mas nada impede dela voltar na fase adulta, ou você tem asma na infância, ela melhora e na fase adulta o paciente volta a ter crises. A gente fala que existe remissão, mas não existe cura. No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas são asmáticas, segundo a Associação Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. A doença é a terceira mais atendida pelo SUS e atinge principalmente as crianças. De acordo com o Ministério da Saúde, o país ocupa a segunda posição na América do Sul em incidência de asma na infância. 12,1% das crianças brasileiras sofrem com a doença. O dia 21 de junho celebra o Dia Nacional de Controle da Asma. A data foi criada para conscientizar as pessoas sobre um dos principais desafios de quem tem a doença, a adesão correta ao tratamento para o controle da asma.
Um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que 60% dos adultos com asma têm função pulmonar reduzida devido a tratamentos defasados. Ainda é comum o uso incorreto dos dispositivos inalatórios, o abandono das medicações ao primeiro sinal de melhora e a dificuldade de perceber a gravidade da doença. A Vânia conta que a falta de ar a impedia de fazer muitas coisas e foi só quando descobriu a causa da doença que o tratamento deu certo. Isso fez muita diferença mesmo. Eu agradeço muito, muito, muito por ela ter ido a fundo e ela ter descoberto qual que era a causa e ela está comigo hoje, porque são 6 anos de tratamento. A asma é uma doença pulmonar crônica e por ser uma doença pulmonar crônica, a gente precisa tratar de forma contínua. Não tratar só a crise, e sim fazer tratamento contínuo para você não ter crises, né? Que são as famosas medicações inalatórias, as bombinhas que a gente tem por aí de tratamento, e não só de crise. Atualmente, um dos tratamentos que vem sendo recomendado pelos especialistas é a fisioterapia respiratória. Hoje, a fisioterapia respiratória tem um programa de reabilitação pulmonar, que antigamente as pessoas desconheciam isso, mas graças à pandemia do Covid, a fisioterapia respiratória começou a aparecer e as pessoas começaram a conhecer. E a gente tem um enfoque muito grande na parte pulmonar para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, tanto com asma, com DPOC, mas principalmente os pacientes com asma, tanto criança quanto adulto. Com o apoio da aluna Marina, a professora Maísa demonstra alguns exercícios importantes para um paciente com asma. O primeiro exercício é, quando você está em crise, controlar a respiração. Porque quando você controla, você também controla a sua pressão arterial, controla a ansiedade, e aí não fica aquele desespero com falta de ar. Principalmente você mantém os seus músculos respiratórios sem fadiga, né, que é o principal. Alongamento também é bem interessante a gente fazer, porque quando na crise você fica puxando muito ar, né? E aí fica com toda essa musculatura com contratura, com dor, então é bom fazer os alongamentos em casa. E também quem não consegue sair muito de casa, pode, os idosos principalmente, pode fazer alguns exercícios de marcha estacionária, de sentar e levantar, que isso vai ajudar muito na qualidade de vida. O tratamento contínuo, somado à fisioterapia respiratória, fazem a diferença na qualidade de vida do paciente. A Vânia está sempre com a bombinha em mãos. Ela se emociona ao lembrar como os cuidados corretos mudaram a sua vida. A qualidade de vida melhorou bastante. Não vou dizer que está 100%, mas está 95%. O tratamento com a doutora Renata melhorou bastante, porque a causa que a gente descobriu que era alergia, daí consegue tratar a alergia, trata a asma, já são 6 anos de tratamento, aí o conjunto, nossa, melhora bastante. Durante este mês, a campanha Junho Vermelho chama a atenção para a importância da doação de sangue. Unidades de saúde dependem exclusivamente dos voluntários para garantir o abastecimento e realizar cirurgias e oferecer tratamentos aos pacientes. Estamos no mês da campanha Junho Vermelho, dedicada ao incentivo à doação de sangue no Brasil. A campanha surgiu como forma de ampliar o número de doadores no período de inverno, quando a adesão costuma ser baixa. O impacto nos estoques pode afetar quem mais precisa. O inverno, de uma forma geral, ele primeiro que inibe as pessoas de saírem de casa, mas ele também traz consigo algumas doenças, né? Principalmente as infecções das vias aéreas, bronquite, sinusite, enfim, que acabam impedindo temporariamente a doação de sangue. Então é um momento complicado para os bancos de sangue, até pensando nisso, o próprio Ministério da Saúde já há alguns anos instituiu o Junho Vermelho. O mês de junho foi escolhido justamente pelo 14 de junho ser o Dia Mundial do Doador Voluntário. Então para nós é um momento muito importante para primeiro a gente agradecer esse seleto grupo de brasileiros que salvam vidas, mas também fazer com que eles sirvam de exemplo para aqueles que ainda não doam. De acordo com dados do Ministério da Saúde, apenas 1,6% da população brasileira é doadora de sangue. O número está abaixo do recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que deveria variar entre 3% a 5%.
O Alan, que está em sua 28ª doação, tem contribuído para manter os estoques. Uma única bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. A doação de sangue é uma coisa que favorecia a todos, inclusive o doador e quem vai receber. E várias pessoas sofrem acidentes, sofrem com câncer e precisam de reposição nos bancos de sangue. Eu sou só doador de sangue mais por causa dos meus pais. Os meus pais sempre doaram sangue, então eles são como um exemplo para mim. E aí eu sigo a tradição da família. E eu sempre já trouxe diversos amigos também para doar sangue. E a gente sempre está em contato para... Nem sempre dá no mesmo dia, porque um pode, o outro não pode. Mas é isso que nos motiva, a amizade também, acima de tudo, que faz com que a gente faça essa corrente do bem. Para se tornar doador, é preciso seguir alguns critérios. São esses cuidados que garantem a saúde do próprio doador e de quem recebe a transfusão. Basta a pessoa ter entre 16 e 69 anos. Nessa questão da idade, a gente tem que ressaltar que a primeira doação pode ser feita até os 60 e que o menor de idade deve estar acompanhado de um responsável legal. Além disso, o doador deve pesar mais de 50 quilos, deve estar portando um documento com foto, ter dormido pelo menos 6 horas nas 24 horas que antecedem o horário da doação, não vir em jejum, mas é de grande importância o doador evitar alimentos gordurosos e para quem optar doar na parte da tarde, ele poderá doar 2 horas após o almoço. E vale sempre destacar que é fundamental o doador estar em boas condições de saúde, não estando resfriado, gripado, com sinusite, bronquite, alguma coisa nesse sentido. Para quem preenche os critérios, basta comparecer ao Hemocentro portando documento oficial de identidade com foto. Aqui em São José dos Campos, as doações podem ser feitas na Rua Antônio Sais, número 425, ao lado da Santa Casa da cidade, sempre de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. Doar sangue é um procedimento rápido, com a coleta durando cerca de 15 minutos. Ela é feita com material esterilizado, descartável e não apresenta nenhum risco para a pessoa que está doando. Entrega do documento, aí faz a checagem ali da temperatura, tudo do corpo, né? Depois tem a triagem ali, né, com o pessoal da entrevista e logo as meninas chamam. É super tranquilo, bem rápido. Além do uso em grandes cirurgias, transfusões em caso de acidentes e tratamentos de doenças como a leucemia, a doação de sangue é necessária para a produção de medicamentos essenciais derivados do plasma, um componente extraído do sangue. A gente só vai conseguir garantir o atendimento da população se a gente contar com a ajuda da população, já que não tem uma outra forma do banco de sangue obter a doação que não a partir desse gesto de amor que é a doação de sangue. A Prefeitura de São José abriu o processo para selecionar empresa que vai ficar responsável por recolher e dar o destino correto aos resíduos de equipamentos eletrônicos. É a chamada logística reversa. Atualmente a Urban faz todo esse trabalho. Com a abertura do edital, a expectativa é que a empresa vencedora assuma integralmente o serviço. A Prefeitura publicou um edital de chamamento para selecionar empresas ou entidades que ficarão responsáveis por assumir 100% a logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos descartados. A medida promete trazer ganhos ao meio ambiente e também economia aos cofres públicos. Vamos deixar de gastar um valor para o trabalho que é realizado hoje. Ou seja, a logística toda. Existe um custo para realizar essa logística de retirar, né, esse resíduo, né, esse eletroeletrônico e dar a destinação. É a mão de obra, é transporte, né? Então, existe um custo para isso hoje. Então, isso vai deixar de se gastar hoje, para se ter ideia, gastamos aí em torno de R$360 mil ano, né? Ou seja, mais ou menos R$30 mil por mês, somente para realizar esse trabalho. Para os moradores, a rotina de descarte continua simples. O agendamento para retirada gratuita de eletrodomésticos de grande porte em casa, pesando mais de 30 quilos, segue pelo telefone 156. A diferença do edital é que a empresa parceira vai assumir totalmente a operação e ainda vai instalar novos pontos de coleta voluntária pela cidade, facilitando a entrega de equipamentos menores.
após esse chamamento, a empresa vencedora assumirá esse trabalho de logística, ou seja, de retirar o eletroeletrônico na residência do munícipe e dar a destinação correta. Então, esse é o ganho maior, né? É o custo zero para a prefeitura. Os equipamentos eletroeletrônicos podem conter metais pesados e, se descartados incorretamente no lixo comum, liberam poluentes que contaminam a água, o solo e o ar. Por isso, a logística reversa atua para evitar que essas substâncias tóxicas fiquem expostas na natureza, redirecionando os materiais de volta para a indústria. É o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? É uma legislação de agosto de 2010, é a Lei 12.305, né, que instituiu o Plano Nacional, que é a referência nacional, né, que é o tal do poluidor-pagador. Na verdade, quem produz, quem importa, quem comercializa, ele é responsável pela gestão do resíduo. O mais importante que a política reversa traz é a valoração do resíduo. Não é mais lixo, né? Antigamente falava lixo, hoje não. Hoje é resíduo, porque tem valor agregado. Você tem ouro, você tem matéria-prima, você tem minerais ricos, né? E você tem todo o material que pode ser reutilizado na produção de outros produtos. No ano passado, a cidade recolheu 42 toneladas de resíduos eletroeletrônicos. Com a nova parceria, o município busca fortalecer a economia circular e aumentar o volume de reciclagem, gerando emprego e promovendo a educação ambiental. E esperamos aí aumentar esse número, né, esse peso de recolhimento. Claro, com a conscientização, com o nosso trabalho de educação ambiental com a população, isso tende com certeza a aumentar. Uma mudança que conta com o envolvimento da população. Com o novo sistema, o descarte correto fica mais perto da casa dos moradores e gera benefícios para toda a sociedade. Isso facilita muito, né, a destinação final, que corresponderá em um resultado econômico para nós joseenses também, que a prefeitura deixará de investir, vai ter uma empresa privada cuidando disso e parte do rendimento virá para nós. Além do benefício ambiental, tem também um ganho financeiro dentro desse processo que está sendo implantado pela prefeitura. Hora de fazer mais um intervalo e daqui a pouco você vai ver projeto de lei aprovado pelos vereadores autoriza a prefeitura a construir uma praça no bairro Jardim das Indústrias, região oeste da cidade. A gente volta em instantes. Estamos de volta. E durante a sessão solene realizada na Câmara, o capitão André da Silva Rosa recebeu o título de cidadão joseense. A honraria foi entregue em reconhecimento às contribuições do militar à segurança pública da cidade. Foi dessa forma que o capitão da Polícia Militar André da Silva Rosa foi recepcionado no plenário da Câmara Municipal para receber o título de cidadão joseense. A propositura foi iniciativa do vereador Tomás Henrique, que relembrou em sua fala os trabalhos prestados pelo homenageado à segurança pública de São Paulo. Apesar de ter nascido em São Paulo, capital, o capitão Silva Rosa ele tem a identidade, tem um valor, tem um espírito de São José dos Campos. Então era mais que justa essa homenagem representando tudo aquilo que ele já fez pela sociedade, pelo cidadão de bem no combate aos bandidos e à criminalidade. André da Silva Rosa é natural da capital paulista. Se formou no curso de técnico de processamento de dados em 1997 e no ano de 2001 iniciou a carreira na segurança pública ao ingressar na Polícia Militar. A mudança para São José dos Campos aconteceu em 2006. Entre 2008 e 2013, André da Silva Rosa foi comandante do pelotão da Rota no 1º Batalhão de Choque Tobias de Aguiar. E desde julho de 2024, lidera o 20º Batalhão da Força Tática no Litoral Norte. Trajetória que inspira gerações de agentes de segurança. O senhor chegou no litoral, recebeu a missão, dentre várias, de comandar a Força Tática.
senhor pegou a companhia recém-nascida, praticamente, né? Companhia nova. E com certeza o senhor chegou de um jeito, a companhia estava engatinhando ainda. E quando chegamos no local e saímos dele, se ele ficar pior de que quando a gente chegou, nós fracassamos. Se ele ficar igual de quando a gente chegou, a gente foi irrelevante. Se ele ficar melhor, é que obtivemos sucesso. O senhor não saiu ainda, mas com certeza, pode ter certeza que o senhor está tendo muito sucesso, porque nós, eu como tenente, os seus subordinados, estamos vendo a melhoria, estamos vendo o legado que o senhor está deixando, e isso daí que é eternizado. A família do policial militar também marcou presença na cerimônia. Os filhos, Guilherme e Maria Clara, foram chamados para fazer parte da mesa diretora, ao lado do pai. Além deles, a irmã de André da Silva Rosa também compareceu. Ela destacou a importância da família na carreira do irmão. Nossa criação ela foi fundamentada justamente nos que vieram antes, né? Naquilo que a gente trouxe dos nossos ancestrais, né? De vô, da avó. O pai ele sempre fundamentou nas profissões, né? Meu pai era um semi-analfabeto, mal sabia assinar. A primeira assinatura dele, quem ajudou foi o meu irmão, foi o Dé, né? O André, né? Eu lembro do Dé ajudando ele a assinar a primeira folha de cheque, né? Mas o pai ele sempre foi muito firme nessa questão o pai dizia que eu não posso deixar dinheiro para vocês, mas eu quero que vocês estudem para que vocês possam se manter. E você vê, ele criou 5 filhos, os 4 são todos da Polícia Militar. E para ele era um orgulho colocar os filhos, trazer os filhos para ter uma profissão. No ponto alto da solenidade, o capitão André da Silva Rosa recebeu das mãos do idealizador da propositura, vereador Tomás Henrique, o título de cidadão joseense. Emocionado com o momento, o homenageado mencionou os ensinamentos do pai, falecido há 2 anos, para quem dedicou a honraria. Hoje, da onde ele estiver, ele está feliz, batendo palma, porque ele sabe que ele deixou o legado dele. E é a nossa missão, como a gente já disse aqui, deixar o nosso legado. Então eu sigo os passos do meu amado pai, do meu eterno e maior mestre que eu tive na minha vida, José Rosa Neto. Ouvir as demandas da população e propor políticas públicas que atendam aos interesses coletivos faz parte da rotina dos vereadores. E, nesse sentido, a Câmara acaba de aprovar um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a construir uma praça no bairro Jardim das Indústrias, região oeste aqui da cidade. Além de proporcionar um ambiente de lazer e interação, o local também deve colaborar com o conforto térmico. Quem passa pela rua Emílio Marelo, no bairro Jardim das Indústrias, já deve ter reparado nesta área ao lado do condomínio Espásio Campos Gerais. O espaço, ainda não utilizado, poderá ganhar uma área verde. Um projeto do vereador Sidney Campos, aprovado pela Câmara, autoriza a construção de uma praça no local. Segundo o vereador, esta era uma demanda antiga dos moradores. É um desejo de muitos anos ali da nossa comunidade, é uma área que praticamente está abandonada, então a gente vai aí junto à prefeitura transformar numa praça para que as crianças, os idosos, a comunidade possam usufruir desse importante equipamento público que será construído no local. Segundo a justificativa do projeto, a nova praça deve contribuir para a qualidade de vida, convivência entre os moradores e a valorização do bairro. Para o vereador Sidney Campos, o espaço será pensado para atender pessoas de diferentes idades e ampliar as opções de lazer. Será uma praça multiuso para as crianças, para os pets, para os idosos, então vai contemplar muitos moradores da região aí, esse novo equipamento tão importante para a gente trazer harmonia e tranquilidade para a nossa região. Para essa bióloga e doutora em Ecologia e Recursos Naturais da Univap, áreas verdes e espaços de convivência são importantes para o desenvolvimento das cidades. Além de oferecerem locais para descanso, também contribuem para o bem-estar.
O serviço ecossistêmico que uma praça traz, ele tem a categoria de ser um serviço sociocultural. Então, ele permite atividades sociais, ele permite representações culturais, ele permite uma conexão, né, entre os elementos do urbanismo, né, da urbanização e os elementos sociais. Locais para brincar, para a gente reunir, encontrar, trocar ideias, experiências, dar risadas, viver, né, a questão social dentro de uma liberdade no sistema urbano. E aí a gente deve considerar também a questão da segurança pública, né? Eu preciso que isso aconteça e que todos se sintam incluídos para usar esse espaço. Os benefícios também se refletem no meio ambiente. Praças e áreas arborizadas ajudam a melhorar o conforto térmico, favorecem a drenagem da água da chuva e contribuem para uma melhor qualidade do ar. Para que o espaço seja favorável, é importante que ele represente o que a natureza nos dá. Então, nós precisamos da sombra das árvores, nós precisamos que a pavimentação permita a infiltração da água no solo. É importante que a gente tenha vegetação adequada ao espaço e que traga sombra, que produza, por exemplo, frutos e sementes, que venham pássaros, que façam um resgate mesmo para a sociedade e para a natureza também. A expectativa agora é que a área hoje sem utilização passe a ter uma função voltada para a comunidade e para a ocupação dos espaços públicos. Importantíssimo nós temos praças e as pessoas utilizarem essas praças, que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor a toda a população, uma praça arborizada, bonita. Então a gente em breve aí vai entregar esse equipamento aos moradores da região do Jardim das Indústrias, ali, região oeste São José dos Campos. E depois de ser reconhecida pelo segundo ano consecutivo como destino turístico do estado de São Paulo, São José dos Campos iniciou a revisão do Plano Diretor de Turismo. O documento, criado em 2022, está sendo atualizado pela primeira vez e vai orientar as ações para o desenvolvimento do setor nos próximos anos. Esta é a primeira revisão do Plano Diretor de Turismo de São José dos Campos. O documento orienta as políticas públicas do setor. Com mais de 250 páginas, o plano está alinhado à Lei Geral do Turismo Brasileiro e reúne estratégias para o turismo ecológico, cultural, esportivo, religioso, de aventura, gastronômico e negócios. O Plano Diretor de Turismo de São José foi instituído através de um projeto de lei aprovado pelos vereadores em 2022. A nova lei estabeleceu que o documento deve ser atualizado a cada 3 anos. Para o trabalho, a Prefeitura contratou uma consultoria técnica especializada. A revisão começou no último mês de fevereiro e vai até o final do ano. A diretora de turismo de São José explica que muita coisa mudou no setor nos últimos 3 anos. Nós tínhamos um cenário aí, pós-pandemia, né? Aquele início de pós-pandemia, nós tínhamos um cenário na cidade, né? Tinha muita perspectiva de melhoria, de aberturas, reaberturas. E hoje, né, passado aí os 3 anos, hoje a gente já tem uma nova realidade, novas expectativas para o turismo. Temos aí também... naquela época não havia o debate que hoje há de concessão do Parque da Cidade, do Parque Natural Augusto Ruski. Nós ainda não tínhamos, né, esse fluxo turístico que hoje nós temos aí com a arena multiuso na cidade, além de outros atrativos que cresceram. O Plano Diretor de Turismo está dividido em 4 eixos: produtos turísticos, comercialização, fortalecimento institucional e infraestrutura e serviços básicos, que reúnem 32 ações dedicadas ao turismo local. A meta da revisão é atualizar todas as ações e identificar novas oportunidades para São José dos Campos e os distritos São Francisco Xavier e Eugênio de Melo. Acho que tem muita infraestrutura na cidade e acho que tem muitos lugares legais, acho que o custo de vida é relativamente ok também. A gente está muito próximo de São Paulo, tem que conhecer, tem muitas coisas legais aqui e acho que o Vale do Paraíba tem muito potencial.
A revisão começou com pesquisas presenciais. No Parque da Cidade, acompanhamos o trabalho de campo, feito a partir de uma metodologia do Ministério do Turismo. A pesquisadora conversa com moradores e turistas para compreender a experiência de quem vive ou visita o município. Sugestões para estar ampliando, né, para estar melhorando o parque, mais melhorias. Eu acho que é importante, sim. As pessoas precisam saber que São José dos Campos é uma cidade maravilhosa. A pesquisa também acontece online. O questionário está disponível em QR Codes, nos totens instalados em diferentes pontos de São José e em São Francisco Xavier. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade foi reconhecida pelo Ministério do Turismo como o destino turístico do estado de São Paulo. O próximo passo da revisão acontece em julho com as oficinas públicas. Os resultados serão discutidos em uma audiência pública prevista para setembro. Nas oficinas, nós já conseguimos conectar com o relatório da pesquisa de demanda turística, ou seja, a escuta do visitante e, neste momento, a escuta da população, né, do trade. E, juntos, nós vamos para a audiência pública validar o que foi apontado, né, tanto no relatório quanto também no resultado das oficinas. Então, é um grande momento para o turismo na nossa cidade. Pelo site do Conselho Municipal de Turismo, é possível participar da pesquisa de forma online. É só acessar o endereço contur.sjc.br. O link que leva ao questionário fica no rodapé da página. Durante os Jogos da Copa, é claro que existe muita festa e comemoração. Mas quais são as regras para não extrapolar o barulho? A gente vê na reportagem. De 4 em 4 anos, a Copa do Mundo mobiliza milhares de torcedores pelo país. Mas a empolgação com as transmissões dos jogos pode extrapolar os limites legais do barulho, especialmente nos condomínios. A Giane é síndica há 18 anos e sabe bem disso. É a arrastação de móveis, brincadeiras de criança, o pular, o correr, né? E na Copa costuma ter um pouquinho mais de agitação. Eu lido muito com a conscientização, né? Vamos respeitar o próximo, o vizinho. A gente vive numa comunidade, né? Então, aonde eu encaminho cartazes, sabe? E os moradores até que respeitam um pouco. Claro, vai ter aquele grito, aquela comemoração. Isso também eu acho que temos que entender, né? Mas não aquela aglomeração. É o que eu peço para que não tenha. Fogos. Como a gente está numa época festiva, época de Copa do Mundo, festa de São João, dentre outras comemorações, é importante o síndico sempre agir de maneira pedagógica. Ou seja, pegar o regimento interno, a convenção e explicar para os moradores. Como que ele vai explicar? Pode ser por intermédio de vídeos, quando vai no grupo de distribuição do WhatsApp, pode ser por cartazes, pode ser por e-mail, ou seja, ele sempre está prevendo as situações antes que venham a acontecer, justamente para conscientizar os moradores. E as regras não se restringem apenas aos regulamentos internos dos edifícios. Embora seja popularmente conhecida como Lei do Silêncio, não existe nenhuma norma federal com este nome. Então, cada município tem sua própria regulamentação para definir horários e limites para o barulho. Além disso, existem diversas normas nacionais que ajudam a fiscalizar essa questão. Essa lei de ruídos urbanos, conhecida como Lei de Silêncio aqui em São José dos Campos, ela não tem um horário específico. Muitas pessoas acham que tem um horário que pode fazer ruído, outros não. Na verdade, em nenhum horário do dia o ruído pode ultrapassar o permitido por essa lei. Então essa lei ela traz vários critérios de acordo com a área de uso, se é uma área residencial, se é uma área mista, uma área industrial, os níveis de ruído vão mudando. E no período noturno, que é onde a maioria das pessoas se sentem mais incomodadas, esses níveis variam de 45 até 60 decibéis. Durante a Copa do Mundo, o Departamento de Fiscalização de Posturas de São José dos Campos realiza uma operação especial para conter a perturbação do sossego, principalmente à noite, período com maior número de partidas da seleção brasileira. E o foco não são apenas as áreas residenciais. Nós entendemos que a Copa é tradicional, aqui ainda mais no nosso país, muitas pessoas gostam de comemorar, e isso é bom naturalmente, mas não pode haver excessos, tem que haver aquele bom senso. E aí entra o regramento municipal. Nós estamos com uma operação, sim, nós fazemos operações de perturbação ao longo de todo o ano aqui em São José,
E nessas épocas de festividades, que inclui a Copa do Mundo de 4 em 4 anos, a gente também intensifica nossas ações. Então estamos com equipes ampliadas para fazer o monitoramento, principalmente em áreas que há uma concentração maior de estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, locais que vão transmitir os jogos, e também áreas que têm um adensamento populacional maior. A fiscalização conta com um sistema de câmeras de monitoramento do município. São mais de 1.100 equipamentos. Para manter o respeito com a lei do silêncio, mesmo em dias de jogo, a Câmara de São José aposta na conscientização dos moradores. Para o Legislativo, campanhas educativas são boas estratégias, além do reforço na legislação. Com certeza é importante, os moradores dos condomínios precisam ter consciência, porque temos nos condomínios pessoas atípicas, idosos, crianças, então tudo tem seu limite. Estamos aí na Copa, né? Somos brasileiros, gostamos de assistir os jogos, mas temos que ter a consciência que moramos num condomínio e temos vizinhos. Aproveitar as comemorações do Campeonato Mundial e torcer pela nossa seleção é um direito de todos. Porém, é preciso empatia com o próximo. A Giane também está na torcida, mas sempre mantém o respeito com os vizinhos. Não vai deixar de comemorar, né? Mas que não seja um grupo muito grande, porque acaba o barulho sendo maior, né? E que tenha, sim, o respeito, né, com o próximo, porque no dia seguinte o vizinho pode ir trabalhar, né, e ter que descansar, ter o sossego dele. O Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Eu te lembro que toda a programação da TV Câmara também fica disponível lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Ótimo final de semana para você. Tchau, tchau.